Gente, eu gostaria de corrigir com vocês só mais a página 18, tá? Que tem várias informações bem importantes e eu gostaria muito que vocês tivessem acertado essas questões. Então, questão 1, da página 18. Os bolcheviques chegaram ao poder em outubro de 1917. Indique as principais mudanças introduzidas por eles na Rússia. Resposta. Vocês estão digitando a resposta? Tá, vou responder, tá? Os bolcheviques transformaram a Rússia em um país chamado República Soviética Russa. Desculpa, República Soviética Russa. Foi a primeira mudança, né? Mudaram o nome do país. Tendo Lenin como seu primeiro presidente. O novo governo adotou uma série de medidas e estatizou as fábricas. A gente falou sobre isso, né, nas aulas passadas. Estatizou as fábricas, os bancos e as estradas de ferro, confiscou os bens da igreja e as terras dos nobres e promoveu a reforma agrária. Além disso, determinou a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, atendendo aos anseios da população. Página 18, exercício 1. Eu estou corrigindo os exercícios dessa página, que são exercícios bem importantes para que vocês tenham. Vou repetir, tá? Que várias pessoas chegaram depois. Os bolcheviques transformaram a Rússia em um país chamado República Soviética Russa, tendo Lenin como seu principal presidente. Então, foram as primeiras reformas, né? O novo governo adotou uma série de medidas, estatizou as fábricas, os bancos e as estradas de ferro. Então, as coisas não eram mais de propriedade privada, era do Estado, né? Confiscou as terras da igreja e dos nobres e promoveu uma reforma agrária, dando terras para pessoas que não tinham. O ruim, gente, é que algumas terras eram bem longe, viu? Tipo a Sibéria, por exemplo, é bem longe, bem frio. Que página que é isso? Página 18. Exercício 1. Além disso, determinou a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, atendendo aos anseios da população. Tá? Já tá com o livro? Ou não? Questão 2. Vou repetir. Sim, tá, obrigada. Vou repetir a 1, estão pedindo. Gente, a pergunta era: os bolcheviques chegaram ao poder em outubro de 1917. Lembrando que esse ano também foram de várias reivindicações, né, do período, tá? Indique as principais mudanças introduzidas por eles na Rússia. Os bolcheviques transformaram a Rússia em um país chamado República Soviética Russa, tendo Lenin como seu principal presidente, primeiro presidente, desculpa. O novo governo adotou uma série de medidas, quais são elas? E tornou do Estado, né? Estatificou as fábricas, os bancos e as estradas de ferro, confiscou os bens da igreja e as terras da nobreza. Lembrando que essa igreja aqui, ela é católica ortodoxa, tá? Tá falando. E promoveu reforma agrária. Que página que é? Página 18. Além disso, determinou a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, atendendo aos anseios da população. Questão 2. A Guerra Civil teve grande impacto nas medidas adotadas pelo governo revolucionário para se manter no poder na Rússia. Explique quais foram as principais medidas tomadas sobre esse contexto. Eu não estou pedindo para vocês responderem no chat, mas se quiser também não tem problema não. Vou anotando aqui. Resposta da 2.
Para vencer a guerra civil, o governo bolchevique tomou medidas que criaram um governo ditatorial, permitindo ao Estado que intervisse em diversos aspectos da vida social, como na imprensa, na organização dos partidos políticos ou ordenando a prisão dos adversários. Isso provocou o enfraquecimento dos mecanismos democráticos dos sovietes e afastou a população do novo governo. Vou repetir mais uma vez, tá? Para vencer a guerra civil, os bolcheviques tomou medidas que criaram um governo ditatorial, permitindo ao Estado. É que não é bem para vocês copiarem, é para vocês pegarem a ideia e escreverem com as suas palavras. Para vencer a guerra civil, o governo bolchevique tomou medidas que criaram um governo ditatorial, permitindo ao Estado que intervisse em diversos aspectos da vida social, como na imprensa, né, vírgula, na organização dos partidos políticos ou no ordenamento da prisão de adversários. Isso provocou o enfraquecimento dos mecanismos democráticos dos sovietes e afastou a população do novo governo. Então, basicamente, eu gostaria que vocês focassem bastante nessa resposta, porque quando a gente estudou ano passado sobre as questões, principalmente em geografia, mais do que em história, mas quando a gente estudou sobre as diferenças entre esquerda e direita, quando a gente estudou sobre as diferenças de liberalismo, comunismo, socialismo, neoliberalismo, capitalismo, lembra quando a gente estudou essas coisas? Quem não estava comigo tem que ter estudado com uma das professoras da manhã. Quem não lembra ou quem não estudou, pesquise, gente. Eu preciso muito que vocês entendam essas questões políticas, porque é a política que vai reger todas essas próximas informações que a gente vai ter. Já estava regendo aqui, né? Porque por meio do movimento socialista é que surgiu a insurreição contra o movimento czarista. E quando eu expliquei sobre as características, eu posso até abrir aqui e ler para vocês, as características por exemplo, do socialismo, né, ou do comunismo, uma das características é que normalmente gera-se, por ser um Estado forte, um Estado totalitário, tá? E eu falei que esse era o grande problema do socialismo. Deixa eu abrir aqui para vocês, só para recapitular isso, tá? Quem não tem, pega uns com os outros, dá uma lembrada. Lembrando as características do socialismo. E aí, dentro do socialismo e do comunismo, você pode ter mais radical ou menos radical, tá? Mas eu vou falar as características. Socialismo, né? Falta de liberdade econômica, grande intervenção do governo na economia. Então, por exemplo, as pessoas no Brasil, né? Nós temos uma relativa intervenção da economia, até que é bem forte, do nosso governo. Por exemplo, nós não podemos ter um monopólio. Se a Júlia Perim quiser mandar em todas as garrafas de água do Brasil, você tem a fábrica de água que manda em todas, tá, Júlia? Você não pode. Dentro do nosso país, por exemplo, monopólio, que é essa ideia de que você tem a liderança, né? Ou é dona de todo, não tem mercado que compete com você. Sem competitividade, você pode jogar no preço que você quiser. Imagina se só você tem garrafa de água para vender. Então, a partir daquele momento, se você quiser vender a R$100 cada garrafa de água, tudo bem, só você vende. Entendeu? Então, no Brasil, por exemplo, é proibido o monopólio. Nos Estados Unidos, não é. Tá? Ela precisa só viver de água. Eu também, vivo bebendo água.
Então, assim, o monopólio, por exemplo, é uma intervenção do Estado na economia. Então, não é permitido, tá? Outra coisa que não é permitido, o cartel. Vocês têm que ter estudado isso no ano passado em História, quando estudaram Revolução Industrial. O cartel é a ideia, resumidamente, né, de que, por exemplo, se então, caneta, né? Todo mundo aqui vende caneta. Sei lá, as primeiras pessoas que eu tô vendo aqui, a Giovana, a Kemily e a Mariane vendem caneta. Só que aí, aí a Kemily vende a caneta a 5 centavos, tá? Você vende a 5 centavos, a Mariane vende a R$1. E a Giovana vende a 30 centavos. Isso pode, tá? Vender a preços diferentes. Mas aí a gente já tem outro termo, né? Se você vende muito abaixo. Só que aí, digamos que para ser justo, vocês fazem um acordo e dizem que a partir de agora qualquer caneta custa R$20. E como só vocês vendem caneta e todas as canetas vão custar R$20, as pessoas vão ter que comprar de vocês. Isso é cartel. É negociar o preço para que não tenha competitividade. Todos vocês estão vendendo a um preço que vocês querem, entendeu? É o mesmo preço. A diferença vai ser se eu vou querer escolher comprar na Giovana, na Kemily ou na Mariana. Mas basicamente o preço é o mesmo, tá? Então isso é cartel. Também é proibido no nosso país. Vou ficar rica. Com certeza. Só o tanto de caneta que eu tenho aqui. Então, no governo socialista, acontece uma alta intervenção do Estado na economia, tá? Por que eu tô falando isso que é importante? Porque os movimentos que a gente vai estar discutindo agora, a política é a base de todos esses movimentos, tá? E eu preciso que vocês entendam sobre eles. Falando sobre isso, salários controlados e definidos pelo governo. Então, por exemplo, o governo determina que o professor, a partir de hoje, ganha R$10.000 por mês. Tá? Todo mês é isso que o professor vai ganhar. A gente não tem isso no nosso governo, né? Não tem interferência dos salários, mas existem governos que têm. Por exemplo, Cuba tem um valor mínimo ou médio para todo mundo receber, independente do tipo de profissão, tá? Preços controlados pelo governo. O governo, por exemplo, dita que a partir daquele momento o ovo vai custar, a cartela de ovo de 30 ovos vão custar, sei lá, R$10. Ninguém pode vender longe disso, porque muitas coisas que acontecem quando um governo está em crise é que a galera sobe o preço. Lembra quando começou a pandemia? Que o pessoal começou a comprar loucamente e os preços subiram absurdamente. Isso é uma coisa normal quando você trata num país capitalista. Por quê? Quanto mais se consome, menos produto tem. Então, aumenta os preços, tá? Isso é aquela ideia da oferta e da procura. A galera não foi inteligente. Se todo mundo não tivesse comprado tudo ao mesmo tempo, os preços iam começar a diminuir e não aumentar. Subiu porque todo mundo comprou ao mesmo tempo, entendeu? Então, diminuiu a produção. Num país socialista, né? Ou capitalista, socialista ou comunista, o governo vai intervir para que as empresas, por exemplo, não possam subir muito o preço para que a galera não possa, por exemplo, se o ovo a partir de hoje custar R$100, a gente vai ter como comprar? Não vai, entendeu? Não vai nem ser compensador. Então, para que as pessoas tenham poder de compra, muitos desses governos seguram um pouco o dinheiro, tá? Ou o preço. Deixa eu continuar. Tô explicando, né? Não era isso, eu ia só falar. Investimentos feitos apenas pelo Estado, baixa desigualdade social ou nenhuma desigualdade social, a ideia é que todo mundo tenha as mesmas condições econômicas, inexistência de classes sociais, né? Entrando no mesmo fator, fábricas, fazendas, bancos controlados pelo Estado. Como o João Guilherme colocou aqui, não é seu, é tudo nosso, tá? Então, a ideia também é que, por exemplo, quando a gente estudou sobre o bolcheviques, né? Quando eles colocaram que eles, acabamos de falar aqui, né? Quando eles fizeram de um jeito que as fazendas, os bancos, as estradas foram todas do Estado, a ideia era que todo o dinheiro recebido ia ser redistribuído para a população. Que não foi bem o que aconteceu, tá, gente? Era muita gente, né? Foi um dos maiores impérios da humanidade, o Império Russo. Então, era muita gente para administrar, para controlar. Um país que estava completamente quebrado antes de virar socialista. Então, eles não tinham nem estrutura para isso. Mas é a ideia, tá? É que dentro da política existe a expectativa e a realidade, bem distante uma da outra, sabe? Então, quero que vocês entendam bem isso. Tá.
A renda deriva de produção e socialização entre, né, as pessoas e os trabalhadores, tá? E o governo garante a necessidade de educação, saúde, alimentação, a sobrevivência das famílias, baixíssimo índice de pobreza e um sistema de educação público, saúde pública, né? Eles precisam ter isso público, porque não tem mais privado, ou tem o mínimo possível. Por exemplo, você está falando de um país socialista, existem mais poucos. Se você está falando de um comunismo, é para não existir, tá? E aí eu falei para vocês que dentro dessa categoria nós temos disso daqui o que pode surgir regimes totalitários, em que um governo ele tenta ser forte, né? Porque a ideia é de um governo forte, não são liberdades individuais que importam, e sim um país unido e forte. Com isso, o que pode surgir? Por exemplo, bons ditadores. Bons, não quero dizer que eles são bons de bondade, tá? Mas de que são fortes, de que eles têm todas as características de ditadores, de países totalitários, em que o Estado manda mais do que a população, tá bom? E esse foi um dos grandes problemas. Mas eu quero mostrar para vocês que nem só a esquerda sofre esse problema. Que, na verdade, os maiores ditadores, os maiores regimes totalitários que aconteceram na história vieram de países socialistas. Eita, vieram de países liberalistas ou neoliberalistas, tá? Principalmente liberalistas, né? O regime de Lenin e de Stalin depois, né? Eles eram regimes totalitaristas. Quem não entende muito sobre totalitarismo, coloca no glossário, vai dar uma pesquisada, mas basicamente, o que eu quero que vocês entendam? Conhece o absolutismo? A ideia de que o rei estava acima de todas as coisas? A ideia do totalitarismo é muito parecida. Não é exatamente a mesma coisa, mas é muito parecida. A diferença é que no totalitarismo é o Estado, não tem mais rei. É o Estado e o seu representante que é o líder de tudo. Por exemplo, a Coreia do Norte, quando a gente fala que existe um rei não, existe um imperador, né, da Coreia do Norte, eu não vou tentar falar o nome dele, eu sou realmente ruim com o nome, e no caso dele, por exemplo, ele tem um regime totalitário, em que ele é o líder e todas as decisões vêm dele. Então, não tem, por exemplo, democracia no regime totalitário. Ele decide por todo o Estado, tá? Desculpa, me empolguei. É que são assuntos bem interessantes. Questão 3. É correto afirmar que, ainda da página 18, né? Vou finalizar nessa daqui e aí a gente entra no próximo capítulo. É correto afirmar que a vitória dos bolcheviques levou a democracia para a Rússia? Justifique sua resposta. Acabamos de falar isso, né? Tô marcando aqui quem foi que mandou as respostas. Com tudo isso que eu disse, é correto afirmar que quando, por exemplo, o Stalin entrou no poder, ele tinha o apoio da população no quesito de que a população podia falar, votar? Tinha democracia? Não tinha. Pois Lenin, né, implantou uma ditadura sob o comando dos bolcheviques. Os soviéticos perderam força, acabamos de falar isso noutra questão, e acabaram se tornando executores das ordens do partido. Então, acabou que dentro do regime deles, do regime totalitário, né, que ele criou, o Lenin, depois o Stalin, eles proíbem partidos contrários. Então, só existia, virou partido único, né? Então, não tinha como votar a população por meio dos os soviéticos, né? Que era uma forma da população poder falar, eram trabalhadores, no geral, perdem força. Basicamente, eles viram quase uma polícia, né? Já que eles estavam ali para cumprir as ordens do partido, para cumprir as ordens do Estado, tá? E nessa ideia, partido e Estado estão quase muito ligadas, já que o Lenin, depois do Stalin, vai ser a representação tanto do partido quanto do Estado, tá? Vocês entenderam até aqui? Alguma dúvida? Não? Gostaram do conteúdo de Revolução Russa? Não gostou?
Eu tava tão empolgada que eu gosto muito de falar disso. Na verdade, o 8º ano em história é complicado. Eu acredito, é mesmo. Ainda mais quando a gente mistura os bolcheviques, bencheviques, um monte de nome de cara importante que não tem como você não saber. Precisa saber os nomes de Stalin, Trotsky, Lenin e todas aquelas pessoas que foram ligadas. O Nicolau II, tá? Gente, agora a gente vai falar sobre outra. Assim, é que história no 9º ano é tudo que a pessoa quer ouvir de história desde o 6º ano, né? Você chega na escola querendo aprender sobre guerra, só aprende no 9º ano. Então, eu quero muito trazer conteúdos legais e diferentes para vocês, tá? Na minha época de escola, o que eu fazia? Eu não deixava todo o professor falar. Na verdade, quando o professor falava, ele já podia falar coisa muito além, porque eu já tinha pesquisado, já tinha visto documentário, já sabia a música, já sabia nos HQ, já sabia tudo, entendeu? E eu gostava disso, porque é um conteúdo muito vivo, muito próximo da gente, né? E, na verdade, os regimes que a gente vai estudar agora teve muita influência no Brasil do período e tá tendo muita influência agora. Eu gostaria de ler algumas ideias e eu quero que vocês escutem, tá? E eu quero que vocês me digam se vocês sabem quem foi que disse essas ideias, tá bom? Peraí. Deixa eu achar aqui. Era uma pessoa. Peraí, que saiu sem querer. Eu vou falar algumas características e alguns pensamentos e eu quero que vocês me digam quem é essa pessoa, tá? É uma pessoa de um grupo extremamente nacionalista, de extrema direita, tá? Com ideias contra as formas, como é que eu vou dizer isso? Dos 3 poderes, por exemplo, tá? Lembrando que as formas, o que são os 3 poderes? O legislativo, o judiciário e o executivo. Muito contra o comunismo. Na verdade, a grande luta dessa pessoa era contra o comunismo. Então, vocês já sabem que não tem nada a ver com bolchevique, menchevique, não eram essas pessoas, né? Contra manifestações da população no geral, principalmente manifestações, estou falando manipulações, contra manifestações de grupos da classe mais baixa, tá? Mais uma vez, extremamente nacionalista, a favor da igreja, da família, de um Estado forte. Estou esperando aí vocês responderem. Não é Lenin. Lenin era extremamente comunista, né? Os ideais dele. Lembra que essa pessoa ela era contra o comunismo. O czar já morreu. Eu vi, João Guilherme. Tô esperando um pouco mais pessoas responderem. Não são os bolcheviques. Gente, não é ninguém que a gente já tem estudado, tá? Já disse, bolchevique, menchevique são pessoas ou são grupos socialistas, tá? Então, se essa pessoa que eu tô falando é contra o socialismo, não tá no livro de vocês isso. Eu quero que vocês pensem essas ideias que a gente vai estar. Que fazem parte do que a gente está vivendo também, né? Sai do som. Ok. A maioria das pessoas colocou Hitler. Pode ser,
Mas antes de estudar Hitler, nós vamos estudar os movimentos fascistas, tá? No caso de Hitler, ele era nazista. Qual que é a diferença? Não são muitas. No geral, são dois movimentos totalitários, tá bom? Eu tentei fazer slides para vocês, mas nenhum estava condizendo com o tanto de coisa que eu queria passar. Então eu falei, vou esperar mais um pouco e vou continuar trabalhando no slide e depois eu mostro para vocês, tá bom? Eu peguei aqui até uns slides que eu achei na internet. Normalmente eu faço os slides, né, com base naquilo que eu quero passar para vocês, mas eu vou passar depois porque eu gostei das imagens, eu não achei aquelas imagens daquele jeito. Antes disso, eu gostaria, sei que é chato, a gente vai ter que ler, mas eu preciso que vocês não tenham dúvidas sobre esse conteúdo. Por quê? É uma palavra que está, por exemplo, regime totalitarismo, fascismo, nazismo. Gente, está borbulhando na nossa sociedade. E eu preciso que vocês saibam o que essas palavras significam antes de vocês dizê-las por aí, pela internet ou qualquer coisa assim, entendeu? E é meu papel passar isso para vocês. Eu gostaria de saber se alguém quer ler. Eu sei que a gente vai ter que ler, não vai ter jeito, tá? Eu queria só falar para vocês, mas eu preciso que vocês leiam um pouco. Se alguém gostaria de ler, levanta a mãozinha aí que eu abro o áudio da pessoa. Enquanto vocês se decidem aí, eu vou ler a primeira parte, né? Página 23. É no livro? Sim, é no livro. Página 23. O surgimento do totalitarismo. No capítulo 5, você estudou... Tudo bem, você vai ouvindo então, tá? No capítulo 5, você estudou que em 1914 e 1918, diversos países estiveram envolvidos... Ai, a outra acabou. Em Primeira Guerra Mundial. Gente, agora a gente vai ver os efeitos da Primeira Guerra. Por que a gente é tão bom estudar a Primeira Guerra Mundial? Porque quando você pensa assim, a Primeira Guerra Mundial, ok, durou alguns anos, né? Matou muita gente, foi bem diferente das outras guerras, mas são os efeitos da Primeira Guerra Mundial que levam as pessoas para a Segunda, tá? Foi por causa das consequências daquela guerra que a Segunda Guerra aconteceu tão forte como foi. E tão grande, com tantos países envolvidos, com tantos efeitos mundial. Porque enquanto a Primeira Guerra Mundial ficou muito ali na Europa, né? E no finalzinho só que os Estados Unidos entrou, a Segunda Guerra Mundial, apesar de ainda ser na Europa, outros países têm um efeito muito grande no seu território, tá? Voltando para a página. Pode sim, você lê o segundo parágrafo. Quando essa guerra terminou, diversas nações europeias encontravam-se em escombros, endividadas e com suas economias arrasadas. Peraí, Perim. Tô abrindo seu áudio. Pode ler. Para reerguer, essas nações contraíram grandes empréstimos com os Estados Unidos. Porém, após a quebra da Bolsa em Nova York, em 1929, a maioria dos países capitalistas entrou em uma nova e intensa crise política e econômica, com milhões de pessoas desempregadas em todo o mundo. A gente até comentou, né, quando estudou Estados Unidos no pós-guerra, sobre isso. O quanto os Estados Unidos bancou, né, a maioria dos países. Só que depois de uma guerra, com que dinheiro que esse país estava tirando para poder pagar os Estados Unidos? Gente, esses países ficaram altamente endividados. E vai surgindo um sentimento dentro da pessoa de que eu não quero mais ser dependente de outro país. Eu não quero mais ter esses efeitos da guerra que eu nem queria entrar, sabe? Então, eles cada vez mais acabam criando esse sentimento de que esses países aí estão se aproveitando de mim e eu preciso ser mais patriota. E aí a gente vai ter dois sentidos. A ideia do patriotismo e do nacionalismo não são a mesma coisa, apesar de parecer. Quando você é patriota, você ama a sua nação, você ama os seus símbolos nacionais,
você ama a sua natureza, a sua cultura, e tudo bem. Agora, quando você é nacionalista, você acredita que a sua cultura, o seu povo está acima dos outros. Que você, de alguma forma, é melhor do que os outros. Tá? Então, às vezes a gente pensa, por exemplo, o nosso país mesmo hoje tem tido muito essa onda, né, de mundo nacionalista. Ai, vocês têm que valorizar a nossa nação, né? Tem, de fato. Mas é que o patriotismo e o nacionalismo não são a mesma ideia. Quando você fala de nacionalismo, ele beira a ideia da xenofobia, de que você é melhor do que o outro e que o estrangeiro te tira o seu trabalho, tira a sua economia, desgasta por diversos meios, como, por exemplo, o Trump, né, que é contra os mexicanos, né, os latinos no geral, não só o mexicano. América Latina, né? Então, do México para baixo. Você tá com o áudio desligado, Perim. Quer que eu abra? Quer que eu abra? Eu abro. Não, tá bom. Por exemplo, o Trump, né? Quando ele foi construir o muro e tudo mais, qual era a justificativa dele? Ele falava que as pessoas da América Latina não só tiravam o emprego das pessoas dos Estados Unidos, né? E na verdade a maioria dessas pessoas trabalham em subempregos que ninguém quer trabalhar, tá? Então são faxineiras, são pessoas que limpam rua, são pessoas. Então, subempregos mesmo. A maioria das pessoas não contratam latinos. Também porque tem a ideia de que lembrando que nós somos latinos também, viu? Lembrando que os latinos são considerados as pessoas que mais causam violência. Foi uma das coisas que ele justificou para querer construir o muro. É a ideia de que os latinos eles são bandidos, geram a violência, assaltam as cidadãs de bem norte-americanos, entendeu? Então é aquela ideia de que o nosso país é melhor, é desenvolvido e o do outro não. Quer ver uma outra ideia aqui no nosso país sobre esse sentimento, né, de nacionalismo? Quando o pessoal da Venezuela calma. Quando o pessoal da Venezuela precisou fugir, né, do país deles e vieram para cá porque nós fazemos fronteira, né, com a Venezuela, aqui o Brasil, por exemplo, né? E muitas das pessoas começaram, mas os venezuelanos estão roubando o emprego, estão assaltando as casas. Gente, nosso país também está indo por um caminho bem de xenofobia, bem de contra, né, qualquer pessoa que seja o outro, e não o nosso país, sabe? Nós somos brasileiros e priorizamos ajudar o brasileiro, priorizamos dar emprego para o brasileiro. A pessoa até começou a criar aquela ideia de tipo, mas se eu ajudar o venezuelano e ele me roubar, ou se eu ajudar e ele fizer alguma coisa ruim comigo. São pensamentos xenofóbicos. De que a nossa civilização, a nossa nação, de alguma forma, é melhor do que o outro, que a nossa cultura é melhor do que o outro, e por isso eles devem ser massacrados, ignorados. Mas se você vê, se as pessoas estivessem ajudando, gente, o tanto de venezuelano que eu vejo na rua, toda vez que eu saio, eu não saio muito, mas toda vez que eu saio, praticamente só tem eles na rua. Imagina só como é que não está a situação. Na igreja lá em São Paulo, né, eles têm um projeto de crescimento limpo. Então, eles abriram uma casa para ajudar comunidades, né, pessoas que estavam morando na rua. E estavam morando quase 20 pessoas venezuelanas lá, né? E aí eles conseguiram emprego e tudo mais. Quando começou a pandemia, os venezuelanos foram os primeiros a serem demitidos. Porque eles não têm as mesmas leis que a gente. Então, o que as empresas fizeram? Demitir os poucos que trabalhavam, demitiram esses, né? E assim, eles voltaram para a rua, não tinham para onde ir. Até porque não podiam manter o número da casa, né? Que subiu muito, que as pessoas que estavam trabalhando já tinham as casas delas, então tiveram que voltar. Gente, pensa a situação dessas famílias. Fui muito pro mundo nacionalista, né? Ok. Então, esses movimentos, esse sentimento vai crescendo nas pessoas e vão gerar muitas revoltas. Isso daqui vai ser o início dos fins, tá? Das outras guerras, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que vai começar, né? Sentir essa revolta. A visão dos Estados Unidos com o Brasil é parecida. Nós com os venezuelanos, sim, exatamente. Lembrando que, de novo, nós somos latinos. Tanto que eu fico, às vezes, eu gosto muito de filme e série. Então, às vezes, eu tô assistindo
eu não vejo muito na linguagem original. Eu prefiro ver em português, porque às vezes eu tô cansada para ler. Mas, às vezes, eu coloco para ver na língua original, porque eu quero ver o sotaque, né? E aí, às vezes, aparece algum brasileiro. E a pessoa fala, tipo, ou alguma representação de um brasileiro. E a pessoa fala espanhol. Por quê? Porque é América Latina, né? Então, acredita-se que quase toda pessoa da América Latina fala espanhol. Aí, mano, eu tenho uma revolta que acho que eu paro de ver a série quando eu vejo essas coisas. Eu fico muito revoltada quando a pessoa, tipo, é em português e fala espanhol. Nada contra o espanhol. Na verdade, a gente deveria falar também, porque a maioria da América fala e a gente não considera a língua deles como importante. Faz eles falarem português às vezes, né? Porque o Brasil também é bem imperialista com os outros países da América por serem menores, né? Gente, 1 minuto para a aula acabar. Coloquem aí o nome de vocês na chamada, tá? Enquanto isso, eu vou ler aqui o segundo parágrafo, não, o terceiro. Estão aprendendo? Tá difícil? Tá bom. Nesse contexto, começaram a ganhar força em vários países europeus movimentos contrários ao sistema político-econômico das democracias liberais. Por que eles vão ser contrários às democracias liberais? Porque o movimento socialista está crescendo tanto, principalmente ali na rua, se quem quiser ser apoiado por ela, que a população, principalmente as classes mais dominantes, média e para cima, vão falar: eu não quero que o socialismo ganhe. Então, o que eu vou fazer? Vou apoiar movimentos antidemocráticos, por exemplo, movimentos contra os 3 poderes. Dá uma olhada, se não é muito do que está acontecendo aqui no Brasil. Presta atenção, tá? Gente, a aula acabou. Muito obrigada. Espero vocês na semana que vem. E assista um vídeo, saiu anteontem, do Castanhari, do Nerdologia, falando sobre fascismo. Tem 20 minutos, é muito completo.